Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da TS Inovação. Hoje especificamente vamos estar gravando este vídeo para demonstrar um recurso do sistema LifeVet, sistema para veterinários, que é o recurso de laudo interno na nossa própria ferramenta. Hoje a maioria dos nossos clientes, eles utilizam a ferramenta de laudo avulso, o recurso de laudo avulso. Ou seja, eles têm já o seu próprio modelo em Excel, eles preenchem os dados do paciente, os dados que eles coletam aí dos equipamentos, preenchem em Excel e importa no recurso de laudo avulso. Porém, nós temos também a questão de elaborar o laudo automaticamente pelo sistema. Isso traz economia de tempo e também facilidade aí no dia a dia aí das rotinas do laboratório. Então, para compor esse laudo automaticamente pelos sistemas, nós temos a parte de cadastros. Então, na parte de cadastros, nós temos aqui o cadastro de espécies. Esse cadastro de espécie seria a espécie que você trabalha no laboratório. Neste exemplo, nós temos aqui a espécie canina e a espécie felina, ok? O segundo cadastro que devemos realizar é o cadastro de raças, ou seja, são todas as raças que você trabalha no seu laboratório. Como esse aqui é uma base de teste, então nós temos aqui a raça Akita e a raça Poodle. Então eu aconselho você, quando você for começar a fazer esse controle interno dos laudos de forma automática, pegar um dia aí e já realizar todos o cadastro de raças e de espécies aí que você tem, que aí você vai estar realizando isso de uma única vez, e se amanhã ou depois surgir uma nova raça, você só vem aqui e inclui. Porém, se a raça que você mais atende já vai estar cadastrada, então você não vai estar precisando realizar esses cadastros novamente, tá bom? Então aqui nós temos cadastros, o próximo é a faixa etária. Então aqui eu tenho já um exemplo. A faixa etária, por exemplo, nós temos aqui filhote da espécie canina e da raça Akita. Ele vai de 0 meses até 1 ano de idade, tá? Esse cadastro aqui é muito importante, pois quando nós realizamos a solicitação do exame, quando o seu cliente realiza a solicitação, ele coloca a idade do paciente, ou seja, a idade do animal. Com essa idade, o sistema já vai conseguir fazer todo o cruzamento e ir lá com os valores de referência e poder pegar qual que é o valor de referência correspondente àquela faixa etária. Então esse cadastro aí é um dos cadastros mais importantes para estar funcionando aí com êxito esse fluxo de laudo automático, ok? Bom, então feito aqui esse cadastro, o próximo é a questão dos componentes. O que seriam esses componentes? Esses componentes seriam cada item, né? Cada componente que vai no seu exame. Por exemplo, nós temos o exame de hemograma. O exame de hemograma, nós temos os componentes de hemácias, hemoglobina, volume globular. E temos também a parte dos leucócitos totais, que são as mielócitos, metamielócitos, tá? Esses nomes aí que vai todo no hemograma, ok? Então aqui nós temos aqui as hemácias, que foi cadastrado, ok? Nós temos aqui a hemoglobina. Então esse aqui você também vai estar realizando o cadastro uma única vez, ok? Porém, tem alguns casos que tem questão de fórmula do componente. O que seria essa fórmula do componente? Por exemplo, existem alguns componentes no seu exame que ele é realizado de acordo com, por cálculos. Por exemplo, nós temos o VCM. O VCM ele é um cálculo realizado onde ele pega o volume globular e faz vezes 10% as hemácias. Então, isso daí também o sistema ele já consegue prever esses tipos de situação, facilitando na hora de você preencher lá o seu laudo, para o sistema já estar realizando esse cálculo de forma automática, sem ter a necessidade de você estar com a sua calculadora do lado e fazendo esse cálculo, ok? Então, cadastrando todas as hemácias, o próximo passo será realizar o cadastro dos valores de referência. Então, aqui nos valores de referência é onde você faz todo o cruzamento. Então, por exemplo, nós temos aqui a hemácia, ok? A hemácia para a raça canina, para a espécie canina, perdão, para a faixa etária filhote. Aqui você também pode colocar aqui a questão da unidade de medida. Neste caso aqui, vou estar colocando essa daqui. Ela vai de 5,5 até 8,5, ok? Eu já cadastrei aí
uma hemácia. Eu vou estar cadastrando mais uma, só para ver como que vai compor lá o relatório final. Então vou estar colocando aqui a hemoglobina. Hemoglobina. A hemoglobina para raça canina, filhote. Também vou estar colocando aqui, um percentual, tá? Um valor diferente. Vai de 12,0 até 18,0, tá? Eu tô com uma colinha aqui do lado, tá? Para facilitar aqui a gravação do vídeo. Então aqui eu já cadastrei alguns valores de referência, tá ok? Então feito isso, o próximo passo é você cadastrar o seu exame. Esse exame ele ainda não é o seu laudo final, ele só é os exames que você trabalha aí dentro do seu laboratório. Então, por exemplo, nós temos o hemograma. O hemograma, eu já tenho esse aqui como exemplo, nós temos aqui hemácias, hemoglobina, nós temos os leucócitos totais, segmentados, citologia, plaquetas, morfologia plaquetária e assim por diante. E nós temos aqui do lado um grupo, tá? Ou seja, aqueles componentes pertencem a qual grupo daquele exame. Ou seja, as hemácias, eles vão estar exibindo no grupo de eritograma, que vai estar lá dentro do hemograma, ok? Então esse aqui é o tipo de exames que nós trabalhamos no laboratório, ok? E também existe um outro tipo de exame que ele não utiliza valores de referência. Como assim não utiliza? Ele é mais de forma interpretativa, por exemplo, citologia. Os laboratórios que trabalham com citologia são exames mais textuais, ou seja, interpretativos. Então não tem valores de referência, é simplesmente o que o patologista ele diagnostica e você coloca lá as informações. Então aqui no citológico, nós temos aqui um tipo que você escolhe especial, aí não tem nada daquela tabelinha de valores de referência. Na hora de compor lá o exame, você vai ter lá um campo onde você vai estar escrevendo todos os dados aí da sua análise, ok? Então, feito o cadastro dos exames, temos também aqui o cadastro de unidades de medida. Caso não tenha nenhuma outra unidade de medida, você também pode estar incluindo. Então, feito isso, o último passo é a questão de assinaturas. Então, aqui no nosso sistema, nós também temos a questão de assinatura eletrônica, que nada mais é do que uma imagem onde vai estar depois visualizando lá no rodapé do nosso laudo. Então, por exemplo, eu vou estar colocando aqui um CRMV padrão, está colocando aqui o dono dessa assinatura e eu vou estar escolhendo a imagem. Vou estar escolhendo aqui uma imagem que eu tenho, deixa eu procurar aqui. É importante que essa imagem esteja no formato JPEG e que ela seja bem visível para que possa ficar anexado lá no relatório. Então eu escolhi aí uma assinatura aqui do Monteiro Lobato, que é uma de teste que nós temos, gravamos, ok? Gravei essa assinatura digital do patologista Armando. Então, feito tudo esse passo, você já acabou o seu trabalho aí de realizar o cadastro. Então, todo esse trabalho que é feito, você vai estar fazendo de uma única vez e mais especificamente em casos que venham novos exames. Vamos supor que amanhã ou depois você implanta aí compra um novo equipamento e você vai estar trabalhando com outros tipos de exame, aí sim você vai ter que estar repassando esses cadastros para contemplar esse novo exame, ok? Então agora sim vamos contemplar o nosso laudo. Então, antes de compor o nosso laudo, nós devemos fazer a solicitação. Essa solicitação ela pode ser feita tanto pelo seu cliente, o veterinário, porque você consegue na nossa ferramenta dar usuário e senha para ele, e ele vai ter essa visão da solicitação. Ou se o seu cliente não utiliza, se você não quer que ele utilize, ou ele também não quer utilizar a ferramenta, então você também pode estar fazendo essa solicitação manual. Então nós cadastramos aqui, colocamos aqui a data da solicitação, o nome do animal, o tipo de idade, então podemos colocar aqui 1 ano, o peso, aqui o sexo do animal, e aqui também nós temos a descrição da espécie, descrição da raça, se tem proprietário e aqui o veterinário que atendeu.
que você está fazendo solicitação. Então, também temos esses botões de atalhos, tá? Vamos supor que você está cadastrando uma solicitação de exame e não tem aquela raça. Vamos supor que eu tenho aqui o Akita e o Poodle, mas eu não tenho o Labrador. Então você pode estar clicando aqui e ele abre um atalho para você estar cadastrando essa raça sem ter a necessidade de você estar fechando o cadastro aqui e abrindo lá o cadastro de raça, ok? Então é um facilitador aí da nossa ferramenta. Aqui você vai colocar a suspeita clínica, tá? E a observação se tiver, ok? Feito isso, gravamos os dados. E aqui incluímos o exame. Qual exame que você vai estar fazendo para aquela solicitação? Neste caso, vai ser o hemograma. Então, eu mando inserir o exame, ok. Então, o veterinário ou você fez a solicitação desse exame de hemograma. Feito isso, você vai, depois que você tem todos os dados aí coletados do seu equipamento, você vem em laudos. Em vez de você vir neste botão, que é onde a maioria dos nossos clientes utiliza, você vai vir neste botão cadastrar. Que aí sim ele vai fazer o cadastro automático, aí ele vai fazer a montagem, né, do nosso laudo aí do sistema. Então aqui nós colocamos a data de emissão que você está fazendo esse exame. Vai colocar aqui a solicitação, ou seja, você coloca aqui o do dia 11, que é hoje, da gravação do vídeo. Aqui você já pode compor aí o valor total do seu exame. E aqui a assinatura, naquele caso a assinatura do Armando. E aqui uma observação. Exame realizado com sucesso. Um exemplo. E aqui embaixo ele aparece todos os dados da solicitação. Neste caso aqui o nome do animal, o tipo, da idade, a raça, a espécie e o veterinário que solicitou. Ok? Feito isso, é só gravarmos. Ok? E viemos aqui em resultados. Aí aqui sim, tá vendo que ele já puxa todos os componentes que foi cadastrados aqui anteriormente. Então isso já facilita muito aí o dia a dia do patologista. Por quê? Porque é só ele vir aqui em hemácias, clicar aqui em alterar registro, vir aqui e preencher o valor que foi coletado no seu equipamento, ou seja, colocar aqui 6,60, que é uma colinha que eu tenho aqui do lado. Se você quer que lá no relatório também exiba do lado desse valor coletado a unidade de medida, então colocamos aqui, por exemplo, milhões por UL, ok? E vamos supor que esse aqui de hemoglobina, eu não quero que exiba a unidade de medida. Então vou estar colocando um valor aqui e gravando, ok? Ele pode ver que ele não apareceu aqui. E naqueles casos em que o componente é feito por cálculo, vai estar habilitando este botãozinho, onde você vai estar clicando e ele vai estar fazendo a fórmula que a gente cadastrou lá e preenchendo o valor aqui de forma automática, ok? Bom, então feito isso, podemos vir aqui na primeira aba, dados do laudo, e mandar imprimir o laudo. Ponto, tá lá. Então ele já montou o template padrão da nossa ferramenta. Aqui ele fica a logo que você cadastra nas configurações do sistema. Aqui ele também puxa das configurações do sistema. Então aqui nós temos o nome do animal, a espécie, a solicitação, ou seja, solicitação 6 e o laudo 31. Aqui a idade do paciente, o sexo, a raça, o nome do proprietário, se você preencheu, o nome do veterinário, data de solicitação e a data de emissão. E aqui embaixo o quadro mais importante, que é a parte do hemograma. Então aqui lembra que eu falei que lá temos os grupos eritograma, leucograma e plaquetas. Então aqui nós temos as hemácias, hemoglobina, citologia, e aqui é onde tem os valores. Aqui está em branco, porque eu não preenchi de propósito. Eu só preenchi esse 6,60 com a unidade de medida, e o de baixo eu não coloquei. E aqui no valor de referência eu também tinha colocado para exibir o valor de referência, mas também é opcional, a gente também pode estar tirando para não poluir aí o nosso laudo. E aqui por último, nós temos aqui a assinatura eletrônica, neste caso aqui ele pegou a assinatura do Monteiro Lobato, e no caso aqui o nome da assinatura, ou seja, a assinatura é do Armando, CRMV, e aqui aquela observação que incluímos. Então assim, de forma fácil e rápido, já fica dentro do sistema esse laudo e tanto você quanto o seu cliente já consegue acessar este laudo. E se realizarmos aqui a finalização do laudo,
o sistema já vai fazer toda a gestão do envio do e-mail, vai pegar esse laudo em PDF, vai transformar em PDF, vai mandar para o e-mail do seu cliente, dessa forma economizando muito aí o trabalho de vocês, patologista. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Esse vídeo ficou um pouco corrido, porque se eu fosse demonstrar passo a passo iria demorar muito. Então espero que deixemos bem claro aí como que funciona essa questão de laudo interno pela nossa ferramenta. Então muito obrigado e até o próximo vídeo.